Não vamos falar sobre Monopoly, War, Jogo da Vida ou qualquer outro jogo de tabuleiro que você brinca com seus amigos. Se bem que esses jogos são chatos, me chamem pra jogar Uno, viu? Meu nome é Rafaela Araújo e nesse novo episódio dessa série didática Até no Nome, vou te falar sobre um jogo real que está acontecendo agora e você pode até estar na brincadeira. É o jogo de 2 níveis. Ficou curioso? Então fica aí que eu vou te contar. A teoria dos jogos de 2 níveis foi formulada por Robert Putnam nos anos 80 e até hoje está presente em muitas análises de política externa e de negociações internacionais. A teoria toma como ponto de partida a existência de 2 tabuleiros, ou 2 níveis, que são o internacional e o doméstico. O nosso jogador principal é o negociador, que nesses níveis precisa se relacionar com diferentes jogadores para garantir seus interesses e fechar acordos. No tabuleiro internacional, o negociador fica diante de diplomatas, assessores, presidentes de outros países, por exemplo. E no tabuleiro doméstico, o negociador fica diante de partidos políticos, grupos de interesse ligados à sociedade civil, parlamento e etc. O esforço primordial da teoria é identificar os padrões de comportamento dos negociadores em questões e resoluções internacionais, percebendo as principais pressões que atuam e influenciam no seu processo de tomada de decisão. Nesse sentido, essas pressões são principalmente domésticas, vindas dos estados e dos grupos de interesse nacionais, por exemplo, cabendo ao negociador compatibilizar essas pressões diversas, que por vezes são até conflituosas entre si. Assim, a teoria traz para o centro a ideia de que não é possível fazer uma separação total entre os níveis doméstico e internacional, entre a política interna e a política externa. Esses 2 níveis se influenciam mutuamente. Como diz o próprio Putin na introdução do seu artigo, a política doméstica e as relações internacionais estão sempre entrelaçadas de alguma forma. O nível doméstico é importante especialmente em democracias. Nelas, por existir o voto, eleições e a necessidade de apoio popular, o negociador precisa estar a par desse nível para conseguir legitimidade nas suas ações nas relações internacionais. Ou seja, falando de uma forma mais direta, é preferível que o negociador não feche acordos ou não tome decisões nas relações internacionais do país que contrariem esses grupos de interesse domésticos ou que possam gerar algum tipo de conflito interno, especialmente se esses grupos constituem a sua base de apoio. Assim, entre as motivações que o líder político tem ao tomar decisões, além de perseguir o interesse nacional, está o seu interesse de fortalecer a sua posição no nível doméstico, fortalecendo assim a sua imagem. Um exemplo prático e próximo de tudo isso que eu disse até aqui pode ser visto numa parte da política brasileira atual. Nas negociações comerciais do Brasil, podemos observar a influência exercida por grupos ligados ao agronegócio. Trazendo ainda mais para perto, no governo Bolsonaro, se pode perceber a influência de grupos domésticos nos acordos internacionais que o governo adere ou se retira, grupos ligados ao conservadorismo religioso, por exemplo. Aliás, a gente pode até lembrar de uma sigla engraçada que criaram para resumir os grupos de interesse que mais atuam junto ao governo Bolsonaro. BBB, Bala, Boi e Bíblia. Pois é, esses grupos domésticos influenciaram as posições do negociador-chefe, aqui entendido como presidente da República, diante de debates internacionais sobre o desarmamento e a adoção de práticas econômicas mais sustentáveis, por exemplo. Enfim, como toda teoria, quando aplicada à realidade, a teoria do jogo de 2 níveis tem as suas limitações. A principal é reduzir o negociador a uma pessoa ou a uma instituição só, o que nem sempre é o que acontece realmente. Outra coisa que pode dificultar a análise é o fato de que a diversidade de grupos de interesse e de grupos de pressão também pressupõe uma variedade de canais
por meio dos quais esses grupos atuam. Essa variedade é difícil de ser mapeada. Outra limitação é que a teoria foi pensada para negociações de cooperação, sendo complicada a sua aplicação a negociações que tratam de conflitos, por exemplo. O artigo de Putnam que trata da teoria é curto, mas eu diria que é até um tanto denso, trazendo muitos conceitos e até fórmulas matemáticas, gráficos e figuras complexas para ilustrar o cálculo político que existe nas relações entre o negociador e os grupos domésticos. Então, o objetivo desse episódio curto não foi de forma alguma esgotar o tema, pelo contrário, só foi trazer um panorama bem geral para te apresentar o tema e te instigar a conhecer o restante da teoria. Por isso, as referências e as indicações que eu trouxe são o próprio artigo do Putnam, no qual ele introduz essa teoria, que se chama Diplomacia e Política Doméstica, a lógica dos jogos de dois níveis, e um vídeo curto no canal do YouTube da internacionalista Blenda Andrade, chamado Teoria Jogos de Dois Níveis. Por fim, para trazer a teoria ainda mais para a realidade, também como uma referência e uma indicação, eu trouxe o artigo O Jogo de Dois Níveis na Política Externa Brasileira, de 1995 a 2016, do Tiago Soares Paulino, no qual o autor conclui, perpassando por vários momentos da história recente da política externa brasileira, que os acontecimentos da política externa são influenciados pelos acontecimentos no nível doméstico. É isso, chegamos ao fim desse geralzão da teoria dos jogos de dois níveis. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, @dicotomia_cast no Instagram e no Twitter, e também de assinar a nossa revista mensal, a Dicotomias Expressas, para ficar por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo no último mês. É isso aí, espero que fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.